Graça e paz, meus irmãos. Saudade de vocês, viu? Saudade da nossa igreja em Comum Viana, de abraçar cada um. Tiago, saudade também, Tiago. Esperar os irmãos aí entrarem, né, pra gente começar. Paz do Senhor, Juliana, tudo bem? Tá linda. Mandeli, paz do Senhor dele. Que saudade de vocês também, do Walter. Tenho orado por vocês todos os dias, viu? Saudade de vocês. Saudade da igreja de Comum Viana, né? Saudade do Aldenir, da Miriam. Tá linda, né? Os irmãos vão entrando, né? E daqui a pouco a gente vai compartilhar uma palavra com os irmãos. Márcia, Marcinha, saudade de vocês, do Marcão. Saudade do Marcão também, Marcão. Saudade de você, meu irmão. Paz do Senhor, Valdinei. Como é que você tá, meu irmão? Adriana, paz do Senhor. Murilo. Ai, Murilo, seja bem-vindo à nossa live. Pastor, nosso chefe aí, né? Chegando. Cabral, seja bem-vindo aí, Cabral. Murilo, Terra, né? Tá pagando aí, né, Murilo? Com a mesma moeda, hein? Natan, meu filhão. Glória a Deus, pastor. Aide, paz, Aide, tudo bem? Saudade de você, do Sérgio. Anderson, paz, Anderson. Saudade de você, meu amado. É isso aí, Murilo. Tamo junto, meu irmão. O Eli também tá aí, né? Glória a Deus. Irmão, se o áudio não estiver legal aí, os irmãos nos dão um toque, tá bom? Saudade de vocês, né? De todos vocês, da nossa igreja de Comum Viana, né? Nós fomos bem recebidos, fomos bem acolhidos. Saudade do nosso pastor, da família, pastor Walter, né? Vocês são pessoas incríveis, né? Acho que a pior parte de tudo isso é ficar longe de vocês, longe da igreja, né, dos irmãos, de chegar no domingo ali, abraçar cada um, conversar com cada um, dar risada, né.
Os irmãos fazem muita falta. Mas logo, logo essa tempestade vai passar. Eu creio que Deus vai nos dar graça, né, pra gente estar de volta, né, aí cultuando juntos, congregando juntos. Esse é o nosso maior desejo, né, de poder retornar e poder viver tudo isso. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração com os irmãos antes de começar. O pastor, ele colocou no coração dessa semana, né? A gente está falando sobre família, famílias fortes, igreja forte. Então, uma família forte, ele vai fazer com que a igreja seja fortalecida, né? O pastor colocou no coração e designou a gente para estar ajudando, né? Para estar cooperando, para estar falando acerca do assunto. Falar sobre família é bom demais, né? Família é um projeto de Deus. Eu louvo a Deus pela minha família e pela estrutura que nós criamos aqui, né? Para o chamado que nós temos, de liderança que nós temos, a família ela é fundamental. Mesmo quem não tem esse chamado, né, de pastor ou de ministro, ou de evangelista, ou qualquer chamado que seja, né, a família é o nosso chamado maior e a família ela tem que estar junta e tem que estar unida. Certamente a família estando unida, a igreja ela vai estar mais fortalecida, vai ter mais pessoas que o pastor pode contar, mais famílias que o pastor pode contar, porque outras pessoas vão chegando, outras famílias vão chegando na igreja, essas famílias elas vão precisando de ajuda. Então nós precisamos dessa estrutura familiar. Então eu separei algumas coisas aqui, irmãos, para falar com vocês. O notebook está aqui, né? A tela está aqui atrás, então de vez em quando eu vou dar uma olhada. Não tem a facilidade do nosso pastor, né? De gravar tudo aí como ele grava uma mensagem, fala 2 horas sem olhar no texto, né? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar, vai falar conosco. Terminando aqui essa live, a gente vai sair daqui com uma sensação, né? Daquilo que nós precisamos fazer como família, né? Daquilo que eu faço como família, daquilo que eu vi no meu pai como família, daquilo que eu aprendi nos cultos, né, de família, daquilo que eu aprendi também nos encontros de casais, acerca de família, acerca de esposa e de filhos. Tudo isso eu tento trazer para minha família, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus irmãos e para os meus amigos, a questão de o quanto que a família é essencial e quanto que a família é fundamental no exercício da fé e do nosso cristianismo. É fundamental, as pessoas elas têm que ter essa sensação, né, e essa certeza de que nós não somos religiosos, né, porque a gente vai para a igreja, porque a gente tem que estar lá apenas e que os nossos filhos eles são obrigados a ir, não. As pessoas têm que ver que a gente vai por amor e que não existe um outro lugar que um cristão, né, de uma família exemplar deve estar, que não estar na casa do Senhor e estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Gostaria de orar com vocês nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua presença, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor tome conta, ó Deus, desta noite, desta live, deste culto que estamos prestando a Ti, Senhor. Nós estamos distantes um dos outros, mas estamos presentes, Senhor, através da internet, através deste meio de comunicação. O Senhor permitiu que nós nos uníssemos, ó Deus. Eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos que se dispôs a assistir essa live, cada um dos meus irmãos que está atento, ó Deus, e está orando conosco. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor guarde cada lar, guarde cada família, Senhor, nos livre desta peste, desta pandemia que tem assolado o Brasil e tem assolado o mundo, ó Deus. Eu quero pedir que a Tua graça seja sobre cada lar, sobre cada família e que a Tua bênção esteja sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero ler com vocês o Salmo de número 128. Eu vou usar como base este Salmo somente para dar referência àquilo que a gente quer falar, tá? O Salmo 28 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor,
quem anda em seus caminhos comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Somente até aqui. Este salmo, irmãos, para mim é uma grande referência, né, daquilo que a gente vê assim na questão de família, né? Sem dúvida alguma, a família ela foi o grande projeto de Deus, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus ele instituiu a família, né? Ele disse que, por isso, portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe e unir-se a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Ali Deus estava formando a família, né? O projeto de Deus, então, a família é um grande projeto de Deus e da parte de Deus, tá? Depois de ter feito o homem, e Deus olhando para o homem, né, ali solitário naquele jardim, é claro que Deus já tinha projetado também a mulher. Deus olhou para o homem e falou: olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira, né, uma ajudadora, uma pessoa que lhe corresponda, né? E Deus fez a mulher, tudo perfeito, né? Depois que Deus ele então projetou, que ele fez a mulher, aí ele disse: olha, agora vocês precisam crescer e multiplicar e povoem a terra. Olha que maravilhoso. Então, dentro do projeto de Deus, que é um projeto fantástico, né? O maior projeto de Deus, Deus formando o homem e depois formando a família, o crescimento e a povoação deveria acontecer de forma organizada. E a família, ela seria a forma organizacional deste plano de Deus para cada um de nós. A família seria, então, a forma, né, que Deus iria usar para organizar este grande projeto. Então, quando Deus ele constituiu o homem, ele constituiu a mulher, ele fala: agora vocês precisam crescer, vocês precisam multiplicar e vocês precisam povoar a terra. Amém, irmãos? E como que nós, dentro deste mundo que nós vivemos hoje, nós vamos construir uma família forte? Como é que se constrói uma família forte? Por que a gente casa, né, e a gente tem essa ideia de construir uma família? E nós como cristãos mais ainda, né? Porque nós como cristãos temos que ser exemplo, a nossa família tem que ser exemplo de educação, de bom trato, exemplo para os familiares, exemplo de filhos, né? Exemplos de bons maridos lá na frente, boas esposas lá na frente, de bons funcionários lá na frente, né? De bons cristãos lá na frente, de bons membros de igreja lá na frente, se for líderes, bons líderes. Então nós temos este compromisso e este comprometimento. E tudo isso ele vai requerer de nós um esforço muito grande na questão da condução da nossa família. Amém, irmãos? Nós entendemos isso quando nós casamos, principalmente nós que somos cristãos, quando casamos, nós então colocamos diante de Deus este projeto e nós abraçamos um projeto que é um projeto de Deus. E aí nós abraçamos esse projeto que é um projeto de Deus e nós colocamos em nosso coração que nós devemos cuidar bem daquilo que Deus ele nos deu. Amém, irmãos? Então eu olho para a minha família, por exemplo, a minha família, e eu olho para esse projeto de Deus, então eu penso que eu tenho que ser o melhor para eles, e eu coloco para eles que nós somos um time, nós somos uma equipe, não é verdade? Nós temos os nossos sonhos individuais, mas nós temos os nossos sonhos e os nossos projetos como família, né? Então nós temos uma ideia aqui como família, como projeto da nossa família, da minha família, falando especificamente da minha família, de ser bênção aonde a gente passar, de ser bênção para as pessoas que dependem de nós, de ser bênção para a igreja que nós congregamos, de ser bênção para o nosso pastor, de ser bênção para os nossos vizinhos. Então a gente tem esse projeto de família, de ser bênção para os nossos familiares. Então é esse pensamento que a gente tem, porque a gente abraçou esse projeto que é um projeto de Deus, né? Deus que instituiu isso. Então nós vemos que foram duas instituições que foram criadas diretamente por Deus, a família e a igreja, né? Deus ele criou
instituiu a família e Deus ele criou e instituiu a igreja. Então Deus criou a instituição família e Deus criou a instituição igreja. E estas duas, irmãos, elas devem caminhar juntas. Amém, queridos? Não existe esta possibilidade deste projeto de Deus caminhar separado. A igreja e a família, elas devem caminhar juntas. Então, quanto maior e quanto mais fortalecida a igreja estiver, quanto maior e mais fortalecida a família estiver, maior a igreja vai ser, mais a igreja vai ser abençoada, maiores exemplos nós daremos e mais as pessoas vão se achegar a Deus por conta dessa estrutura familiar. Amém, irmãos? Nós vemos lá no livro de Gênesis, né, no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Então eu peguei alguns exemplos bíblicos, né, para ser assim bem rápido, né, porque é uma live rápida para a gente não desgastar os irmãos. Então olha só, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, depois que o Josué ele conquista a terra prometida, então no final do livro de Josué ele faz um discurso. E no discurso ele olha para aquele povo, para o povo de Israel, e ele diz assim, olha, vocês devem escolher a quem vocês devem servir, a quem vocês querem servir. Vocês querem servir aos vossos pais, o que vossos pais serviram além do Jordão, ou seja, olhando lá para o passado, lá para a terra de Abraão, quando eles serviram a outros deuses, quando serviram a deuses pagãos. E aí vocês devem fazer uma escolha. Olha onde Deus ele nos trouxe até hoje e faça uma escolha. E aí Josué ele diz uma coisa fantástica, que é o que a gente tem em nosso coração. Ele diz assim, vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Mas ele diz assim, porém eu e minha casa, em algumas traduções, eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha que fantástico, irmãos. Servir ao Senhor é uma escolha. Porque o Senhor é soberano, não é verdade? Foi Ele quem nos criou. Então servir ao Senhor é uma escolha. Você escolhe, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe servir ao Senhor ou não. Esse é uma escolha que deve ser feita por cada um de nós. Não tem problema algum. Mas escolher e caminhar com o Senhor, como diz o Salmo 128, que é bem-aventurado o homem que anda, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, a gente entende que bem-aventurado é mais do que feliz. Então, a gente nesse mundo passa por tristeza, por dificuldades, como temos passado agora com essa questão da pandemia, mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A tristeza, as lutas, as provações, elas não nos abatem, não é verdade? Elas nos deixam tristes, nos deixam angustiados, nos deixam preocupados muitas vezes. Algumas vezes perdemos o sono, não é verdade? Por conta das dificuldades, mas quando nós olhamos para Deus, né, como o salmista, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e a gente entende que o nosso socorro vem do Senhor, aí a gente abraça a nossa família e diz, não, nós servimos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que guarda, um Deus que cuida. Então Josué, ele abraçou a família dele e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai olhar a vida de Josué desde lá da saída, né, da terra do Egito, ainda muito menino, passando pelo deserto, lutando, né, quando foi lutou algumas batalhas, né, quando Josué intercedeu, que ele lutava com os amalequitas, como espia na terra de Canaã. E Josué sempre ali ao lado de Moisés. Quando Moisés então ele parte, o Josué ele se coloca à disposição. Deus ele trabalha e ele trata com Josué, para Josué ele seguir adiante no projeto, né, que era colocar o povo na terra prometida. É fantástico, porque o Josué ele tem um grande exemplo de vida, irmãos. Ele tem um grande exemplo de caráter e de homem de Deus, de alguém que passou por luta, passou pelo deserto, passou por dificuldades e conheceu a graça de Deus. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então servir ao Senhor é uma escolha. E a segunda questão que eu aprendo aqui nesse primeiro tópico, que servir ao Senhor deve ser o maior projeto da nossa família. Não deve ser uma obrigação para a nossa família, mas deve ser o nosso maior projeto. Eu casei muito jovem com a Dani, né, como vocês sabem, mas o nosso maior projeto de família é que a nossa família estivesse nos pés do Senhor.
Então nós conversamos com nossos filhos desde cedo, oramos com eles, lemos a Bíblia com eles. Até hoje nós oramos com a Natália, o Natan já está grande, já ora sozinho, né? Mas nós conduzimos esse projeto entendendo que servir ao Senhor é um projeto da família. Então nós trouxemos até aqui este projeto e glória a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, porque nós entendemos esse projeto como família. Quando dirigimos a igreja, a família estava junto. Quando nos dispersamos, né, que entendemos que Deus tinha algo diferente conosco, né, depois de 10 anos dirigindo a igreja, que precisamos ir para Calmon Viana, né, quando os irmãos nos acolheram, o Natan quis ficar em Ferraz, e a gente permitiu, né, que ele ficasse. Não tem problema algum, o importante é que ele continuasse servindo ao Senhor. Ele ficou com os irmãos aqui em Ferraz, mas logo ele entendeu, né, que estando junto seria melhor, né? Não forçamos ele ir para Calmon Viana, ele foi indo, começou a gostar, e eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Porque esse é o projeto de família. Eu quero isso para os meus filhos, e eu quero que eles vejam isso, e eu quero que eles nos usem como exemplo. Diz, olha, seu avô era assim, ou seu avô é assim. Entendeu? Porque é o que a gente precisa, né? Dentro desse mundo de pecado e de trevas, de pessoas que se acheguem até Deus. E eu creio que nós podemos usar como a nossa família como exemplo. Amém, irmãos? Então é o primeiro tópico que eu destaco aqui para vocês, é entender o plano divino e escolhendo caminhar com o Senhor juntamente com a família, que foi o que Josué fez, né? Vocês podem escolher a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? A segunda questão que eu vejo aqui, que nós como líderes, né, da nossa casa, da nossa família, eu olho para os meus filhos crescidos e eu vejo aqui que alguns irmãos já têm filhos crescidos, já têm filho casado, já passaram por este projeto, mas o segundo tópico que eu quero dizer para vocês é que nós devemos mostrar para a nossa família que o mundo não pode nos seduzir. O mundo não pode seduzir a família de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que trazer os nossos filhos e conversar muito com eles, orar muito com eles, tratar sobre vários assuntos que às vezes os pais têm medo de tratar sobre sexualidade, sobre homossexualidade, tratar sobre sexo antes do casamento. Todas essas coisas elas devem ser tratadas dentro da família. Mas como que os nossos filhos eles vão ganhar essa confiança em nós? É conversando, irmãos. É desde a infância, tratando este assunto, porque eles vão crescer, o tempo passa rápido, eles vão crescer, e se a gente não ensinar com o nosso amor de família, o mundo vai ensinar do jeito dele. Então nós não podemos permitir que o mundo venha seduzir a nossa família. Nós temos que deixar como exemplo que a nossa família é o projeto de Deus. Então o mundo não pode seduzir a nossa família. Então nós como líderes da nossa família, dentro deste tópico, nós podemos pelo menos destacar 4 coisas. Podemos dizer para a nossa família, existe uma graça maior. Amém, irmãos? Se o mundo não pode nos seduzir, por quê? Por que, Reginaldo? Por quê? Porque existe uma graça maior. Porque quando a gente passa por uma luta, por uma tempestade, igual a gente tem passado por essa pandemia, que o desespero tem assolado, tem tomado conta de muita gente, a gente vai poder dizer para a nossa família que existe um esconderijo maior, não é verdade? O Salmo 91 diz isso, que é bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar na sombra do Onipotente. Fantástico, né, irmãos? Então a gente pode dizer para a nossa família que existe uma graça maior, existe um esconderijo maior, existe um conforto maior e existe um plano maior. E como que a família vai acreditar nesse projeto? Olhando para nós, olhando para a nossa vida, não é verdade? Olhando para tudo aquilo que a gente viveu. O Josué falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quem era o Josué? Então a família vai olhar lá para trás, vai ver tudo que ele passou, tudo que Deus executou através da vida dele. E aí a família vai olhar e vai dizer, eu quero o Deus que esse homem serve. Não existe outra possibilidade, irmãos, das pessoas olharem a nossa vida, o nosso projeto de Deus, o quanto caminhamos com Deus e a nossa família não querer caminhar dentro dessa graça. É muito difícil que não seja dessa forma. Então, dentro da nossa casa, né, dentro do nosso lar, a gente vai poder falar para a nossa família que existe essa graça maior, existe um esconderijo maior, existe um conforto maior e existe um plano maior. Amém, irmãos? Não existe lugar melhor para se estar do que no meio da nossa família. Pode ter certeza disso. Família
fantástico, né? Eu gosto desse tema família porque a minha família é tudo para mim. Amém? Eu dei assim, irmãos, dentro desse segundo tópico, o maior exemplo, Noé, né? Eu estava pensando e estava meditando um pouco acerca da vida de Noé. Noé, ele recebeu da parte de Deus um grande projeto, né? Um projeto de construir a arca. Né? A Bíblia não fala exatamente quanto tempo levou, né, para que essa arca fosse construída, 100 anos, 120, 150 anos, mas fala que ele pregou durante 120 anos. Então você imagina um projeto enorme, né, de construir uma arca, sem saber a que tempo viria o dilúvio, né, que Deus haveria de destruir, né, a terra através do dilúvio. E o Noé, ele construindo a arca, precisava construir a arca, né? Precisava concluir esse projeto, né? Da parte de Deus. E é fantástico, né? Porque ele executa esse projeto, ele prega para as pessoas, ele fala acerca do amor de Deus, então é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Deus então ele dá o projeto para Noé e fala: Noé, você precisa construir a arca vai ter tanta medida, tanto de largura, tanto de profundidade e tal, e eu quero que a arca seja feita desta forma, a porta para o lado de fora. E o Josué, e o Noé, né, ele vai e ele abraça esse projeto da parte de Deus junto com a sua família. Olha que interessante, irmãos. Uma coisa interessante aqui que para aquele tempo só havia salvação dentro da arca, né? Só seria salvo quem estivesse dentro da arca. A arca, então, é um tipo de Cristo, né? Porque a salvação, então, só estaria dentro da arca, né? Como a salvação hoje só está para quem está em Cristo. Então, quem estivesse dentro da arca estaria salvo. Não é verdade? Poderia ser a pior pessoa do mundo, né? Mas se ela adentrasse na arca, ela estaria salva. Ou seja, a salvação somente dentro da arca. E o Noé, com um grande homem de Deus, né? Recebeu da parte de Deus esse projeto. Ele construiu a arca e conduziu a sua família dentro da arca junto com aqueles animais, né? E a Bíblia diz que o próprio Senhor fechou a porta e foram salvos, né? Ele, os filhos, as noras e ele e a esposa, né? O Noé, a esposa, os filhos e as noras. Fantástico, né, irmãos? O que o Josué, o que o Noé nos ensinou? Ele nos ensinou exatamente esse tópico 2, né? Que existe uma graça maior. O mundo estava perdido, né? A Bíblia diz lá no Novo Testamento que no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, né? E a Bíblia diz até o dia que Noé entrou na arca. É mais ou menos o que a gente vive nos dias de hoje, né? Então a gente não pode se iludir com o mundo, né? O mundo não pode nos seduzir porque tudo isso aqui vai acabar. Não é verdade? O nosso projeto como família e a nossa ideia maior é chegar naquilo que Deus tem nos prometido, que é o céu. Então isso aqui não pode nos seduzir, né? Como cristãos a gente tem que construir na nossa vida a nossa arca, né? Porque é ela que vai nos salvar. E a nossa arca, é claro, é Cristo. Então a nossa condução diária, né, como família forte e igreja forte, uma família forte é uma família que está na igreja, ela está se fortalecendo no Senhor. É uma família que está na igreja juntos, que busca Deus juntos, né? Que congrega juntos, que ora juntos, que faz a refeição juntos, né? Claro, quando possível, né? Quando estão todos em casa, que oram juntos, né? Antes da refeição. A gente não pode perder isso. Amém, irmãos? E o que o Noé ensinou e mostrou para a sua família? E é difícil, né, acreditar num projeto desse, porque até aquele tempo não chovia como chove nos dias de hoje, né? A terra ela produzia um orvalho, né, que molhava a terra, não era uma chuva ou chuva torrencial como a gente vê nos dias de hoje. Então é muito ligado na questão da salvação, né? Para salvação nos dias de hoje é um absurdo, né, que Jesus vai voltar. Mas de repente a gente vê um vírus desse, uma pandemia, e você vai para a Bíblia e diz que haverá fomes e guerras e terremotos e pestes em vários lugares. Então você vê que o mundo ele se prostrou diante desta pandemia. Não é verdade? E a gente, como cristãos, mesmo tristes, mesmo angustiados, nós não nos sentimos desamparados. Por quê? Porque a Bíblia já dizia que isso iria acontecer. Então, irmãos, o que faremos? Nós mostramos para a nossa família que existe uma graça maior,
existe um esconderijo maior, existe um conforto maior e existe um plano maior. Amém? Foi o que o Noé ele nos ensinou, né? Até que ele entrou na arca junto com a sua família. Deus fechou a porta. Eu imagino as pessoas pensando que o camarada lá, o Noé, tava louco, né? Doido, construindo aquela arca enorme, madeira para cima, madeira para baixo, prego para cima, prego para baixo. Até o dia que Noé entrou na arca, e a Bíblia diz no Novo Testamento que as pessoas elas viviam normal, até o dia que Noé entrou na arca. E assim nos dias de hoje, né, irmãos? A gente tinha os nossos sonhos, os nossos projetos, até agora, né? O mês de março estava tudo certo, o país crescendo, o mundo estava em ascensão, até que veio essa pandemia. E aí nós entendemos que nós não somos nada. Nós, como seres humanos, como carne, não somos nada. E que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Eu creio que essa é a diferença. Nós somos dependentes e totalmente dependentes da graça de Deus. Quando começou essa pandemia, irmãos, nessas dificuldades que a gente vê, eu olhei para minha família, né? Estava um dia eu, a Dani e o Natan, e eu falei para eles, olha, graças a Deus que nós estamos na presença de Deus. Ainda bem que nós temos Deus. A pessoa, se a gente precisasse correr para Deus agora, já pensou se a gente tivesse afastado dos caminhos do Senhor e a gente, puxa, agora vamos voltar para Deus. Não tem nenhum problema que as pessoas façam isso, né? Aqueles que estão afastados. Mas não, irmãos, a gente viveu a graça de Deus todo esse tempo, né? Mais de 20 anos, passamos por lutas, passamos por dificuldades. Deus nos abençoou muito dentro desse projeto família e chegamos nesse momento juntos dessa pandemia. E chegamos com a graça de Deus, não é verdade? Porque a nossa família está inserida dentro desse projeto e a gente entende que dentro desse projeto de Deus existe um esconderijo maior e existe um conforto maior da parte de Deus. Amém, queridos? E o terceiro tópico, né, que eu quero falar aqui para os irmãos, para encerrar essa live, né, caminhando para o final, é que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, a nossa posteridade deve enxergar a graça de Deus através da nossa vida devocional com Deus. Amém, irmãos? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas devem enxergar a graça de Deus através da nossa vida devocional com Deus. Amém? Eu tenho encontrado algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo, falando das dificuldades, alguns irmãos com dificuldade de orar, alguns irmãos com dificuldade de ler a Bíblia, né? Alguns irmãos desesperados, alguns jovens, né, dando mais ouvido ou vazão para algumas lives de cantores secular, né, que não tenho nada contra, cada um escolhe para si aquilo que quer, né, mas assim, distante de Deus. Vejo uma geração muito distante de Deus, muito distante do comprometimento com Deus. A igreja, irmãos, ela não pode ser apenas um adendo, né, um agregado na nossa vida. A igreja ela tem que fazer parte da nossa vida e ela tem que fazer parte deste projeto. Não tem como nos desligar deste projeto e dessa igreja. Então, para a nossa posteridade, para os nossos filhos que estão crescendo, ou para os nossos filhos que cresceram, né? Para os nossos filhos que são casados, ou para os nossos filhos que irão casar. Qual que é o maior exemplo que a gente pode deixar para eles, né? Qual que é o maior exemplo que eles podem ver em nós, como homens de Deus ou como mulheres de Deus? Será que lá na frente eles vão poder dizer para as esposas dele, para os esposos, né? Olha, o meu pai, ele é um grande homem de Deus, é um homem de caráter, é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira, ele é um pastor, né? Ou ele é um líder, ministro de louvor, ou ele é um membro de igreja, mas que está sempre lá na igreja, mas é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira. Eu fico pensando muito nisso, né? Porque é a referência, né, que a gente pode deixar para a nossa posteridade, né? Então eu penso isso como pai para os meus filhos e penso nisso
os meus filhos, né, com os meus netos, né, que são os filhos deles, e por aí afora, né? Então a gente tem que ter uma vida devocional com Deus. Amém, irmãos? E o devocional ele deve ser feito todo dia. As pessoas elas não oram mais, não têm mais vontade de buscar a Deus, de entregar as vossas vidas para Deus, né? Quando vêm as lutas e as dificuldades, elas se prostram diante da luta e das dificuldades, mas muitas vezes não se prostram diante de Deus. É complicado, né? Aí eu listei dentro desse terceiro tópico, pelo menos aqui 4 questões, né, que eu analiso que deve ser feito por um líder, né, ou por uma líder dentro da sua casa. Nós como líderes, como pais, como mães, né, eu vejo isso. Vocês que têm filhos pequenos, irmãos, que têm filhos aí que tem 1 ano, 2 anos, né? Eu tô vendo o Eric aqui, passando por aqui, né? Eu vejo o Ralph, o filho dele, da Milena. Aí eu me lembro que a gente passou por essa fase. O que a gente fazia desde pequena com a Natália? A gente comprou Bíblia ilustrada, né, com desenho, a gente foi ensinando, foi lendo com ela, orando com ela, até que chegou já a 11 anos, né, e a gente ainda ora junto, ela espera, ou eu, a Dani, né, para orarmos junto com ela. Então, porque cresce, né, e quando eles crescerem, que eles chegar lá com 12, 13 anos, a gente quer que eles tenham o desejo de se batizar sem a gente precisar ficar forçando ele. Ó, vai lá, você tem que se batizar, você tem que ir para a igreja, tal. Não, que eles sintam mesmo essa necessidade e essa vontade de estarem na igreja, de servirem ao Senhor, né? Esse é o nosso comprometimento com uma família forte, né? Nós falamos de Josué, nós falamos de Noé e nós temos a nossa história. Amém, irmãos? Nós temos a nossa história, nós temos o nosso comprometimento com este projeto que é um projeto de Deus, não é verdade, irmãos? Então o que nós vamos fazer? O projeto Deus colocou em nossas mãos, como Deus colocou nas mãos de Noé um projeto de construir a arca. Deus colocou na mão de Josué um projeto de conduzir o povo até a terra prometida. Deus falou para ele, olha, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, para que você seja bem sucedido aonde quer que você andar, e eu vou ser com você. Então, nós temos que abraçar essa graça de Deus e fazer a nossa história. O Josué fez a história dele, o Noé fez a história dele. E qual vai ser a sua história? Qual é a sua história? Né? O que as pessoas vão contar depois que você passar? Amém, irmãos? A gente não sabe quanto tempo ainda falta, né, para Jesus voltar. Imagino que está muito próximo, né? Como Noé também não sabia em quanto tempo, né, ele iria construir aquela arca, quanto tempo que Deus iria mandar o dilúvio, mas ele acreditou nesse plano e nesse projeto de Deus. Então, dentro desse terceiro tópico, irmãos, eu quero destacar o seguinte: o quanto os seus filhos veem você orando? O quanto que os seus filhos veem você orando? O quanto que os seus filhos veem você dobrando os joelhos e orando por eles? Quanto? Que seja de manhã, que seja à noite. Pensa você mesmo, né? O quanto que seus filhos veem você orando? O quanto que os seus filhos veem você lendo a Bíblia? O quanto que seus filhos veem você orando e o quanto que seus filhos veem você lendo a Bíblia? Tirando um tempo para meditar, para ler a palavra de Deus, ou para ler um livro, né? Ou para aprender um pouco mais acerca das coisas de Deus. Irmãos, é um grande exemplo, não é verdade? É a nossa história. O Josué construiu a história dele, a família dele viu ele construindo essa história, não é verdade? Quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a família estava abraçada e estava aliançada com ele. A família de Noé estava aliançada e abraçada com ele, não é verdade? Tanto que eles foram juntos, caminharam juntos para a arca. Não é isso? Então, certamente essas famílias viam nesses líderes exemplos de fé e de coragem. E exemplos destes homens que viam alguém superior. Porque não é possível alguém abraçar um projeto desse se não acreditar num Deus soberano e que esse Deus soberano ele caminha conosco. Não é verdade? Josué passou por isso, pelo deserto. Quantas pessoas caíram no deserto? Quantas pessoas morreram? Quantas vidas morreram? Quantas pessoas nasceram e morreram no deserto? Mas o Josué seguiu firme, amém, irmãos? E a família viu isso. Assim também como Noé construindo aquela arca,
carregando madeira, arrumando, batendo, pregando, e a família foi vendo isso. E a família abraçou esse projeto porque viu que tinha algo maior na vida de Noé. Então, irmãos, o quanto seus filhos veem você orando? Pensa nisso. O quanto seus filhos veem você lendo a Bíblia? O quanto seus filhos... o quanto você tem orado pelos seus filhos? O quanto você tem orado pelos seus filhos? E quarta coisa dentro desse terceiro tópico. O quanto eles têm visto você orando por eles? Essa é uma tarefa, irmãos, que ela deve ser feita todos os dias. Todos os dias a leitura bíblica, todos os dias a oração. Irmãos, de preferência, queridos, à noite, né, quando está todo mundo em casa ou nessa quarentena, reúna todo mundo em volta da mesa e faça uma oração juntos pelo alimento, pela família, e agradeça a Deus pela sua família e pela sua casa. Quantos lares estão sendo destruídos nos dias de hoje? Quantos líderes, quantos pastores, quantas pessoas que estão na igreja estão desistindo das vossas famílias, estão desistindo das vossas casas, estão abraçando outras famílias, estão começando um projeto totalmente distante de Deus, estão abandonando as suas famílias. A família é uma só. Nós escolhemos a nossa esposa, aquela que Deus preparou para nós, e construímos com ela uma família que só tem uma coisa que pode destruir, que é a morte, irmãos. Nada pode separar este lar e esta família. Então, irmãos, essa postura, né, como diz o pastor aqui comentando, né, uma postura dos pais diante desta vida devocional, uma vida devocional, essa postura firme dos pais, né, diante dessa vida devocional que ele leva diariamente, os filhos vendo, é um grande exemplo, né? A gente deu o exemplo desses homens de Deus e poderíamos falar de vários outros aqui, mas com essa firmeza, né, que as pessoas elas veem num líder, principalmente um filho vendo no pai, como eu via no meu pai, né? Meu pai morreu dentro do catolicismo, né? Abriu ainda no final da sua vida um momento para que a gente orasse por ele, para que ele conhecesse mais a graça de Deus, a graça soberana de Deus. Mas ele foi um grande exemplo de homem, de fé, de caráter, de honestidade. Então eu vejo muito isso no meu pai e eu pensava assim, poxa, eu tenho que ser igual ao meu pai, não posso decepcionar o meu pai, entendeu? Então era a minha meta, né? Sempre foi a minha meta, ser um bom filho, né? Então eu fiz de tudo pelos meus pais e eu louvo a Deus pela vida deles, né? Pela passagem deles aqui, porque eles nos ensinaram. Então eu louvo a Deus pelos meus filhos e eu quero que os meus filhos vejam esse exemplo em mim. Se alguém perguntar para o meu filho, me dá um exemplo de cristão, eu acho que ele tem que olhar para dentro de casa e falar, meu pai. Já pensou se o pai não foi esse exemplo de cristão, irmãos? Foi um mau caráter, que gosta de enganar as pessoas, que gosta de enrolar os outros, que compra e não paga, não é verdade? Que não é cumpridor da sua palavra, que não é cumpridor dos seus deveres, que rouba o governo, que rouba as pessoas, ou que faz um gato na luz, ou que rouba a internet do vizinho, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas não é verdade? Se perguntar para o seu filho, é de 1, 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, me dá um exemplo de cristão. Ele tem que olhar para dentro de casa e falar, meu pai. Se alguém perguntasse para mim, e se alguém perguntar para mim, me dá um exemplo de homem, de caráter, de homem, de honestidade, eu sem dúvida falo meu pai. Não tenho nenhuma dúvida, porque convivi com ele e vi o quanto que ele era honesto e o quanto que ele tinha caráter. Amém, irmãos? Então que nós possamos viver isso, né? O quanto seus filhos veem você orando. O quanto seus filhos veem você lendo na Bíblia. O quanto você tem orado por eles e o quanto eles têm visto você orando por eles. Isso deve ser feito todo dia. E para finalizar aqui, meus irmãos, eu vou finalizar com essa frase e gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos, Pastor Walter, Pastor Nenê, pelas famílias, por cada uma das famílias de vocês. A nossa família é o nosso maior ministério. Uma família forte na presença de Deus irá refletir na igreja que será fortalecida e enriquecida pela estrutura familiar, desejada pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Vou repetir então, a nossa família é o nosso maior ministério. Isso é um chavão, é uma coisa que é dita quase que sempre, né? Nossa família é o nosso maior ministério. Uma família forte na presença de Deus
irá refletir na igreja. Uma família forte na presença de Deus irá refletir na igreja, que será fortalecida e enriquecida pela estrutura familiar. Então, uma família forte vai enriquecer a igreja vai ser fortalecida e enriquecida por essa estrutura familiar. A família forte, ela vai agregar na igreja, a igreja vai ser abençoada e a igreja vai abençoar. Amém, irmãos? Esse é o projeto de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de orar com vocês. Temos aqui, irmãos, a produção, né, trouxe para nós aqui um pedido de oração. A produção é a Natália, né? Vem cá, Natália, dá um alô pro povo. Vem rapidinho. Oi, gente. Vem aqui, a Tatá aqui. Nossa blogueirinha aqui. Vem, parece aí, dá tchau pro povo aí. É a nossa produção. Tá pedindo um pedido de oração aqui. David dos Santos, de Recife, Pernambuco. Nós vamos orar pelo David. Nós vamos orar pelas famílias, né, irmãos, que têm passado por esta provação em Poá, né, em Ferraz, tem falecido algumas pessoas. O Eric mesmo, os irmãos postaram esse dia no grupo de um jovem, né, que faleceu, 40, se não me engano, 40 anos, né, deixou a família, deixou os filhos. É muito triste, né? A gente não pode brincar com essa pandemia, né, ou tirar sarro ou coisa do tipo. A gente deve levar muito a sério tudo isso, né, irmãos? E a gente deve manter firme a nossa fé e orar todo o tempo, como diz a Bíblia. Amém? Vamos orar, irmãos, e orando a gente vai encerrar esse vídeo, tá? Deus abençoe os irmãos. Obrigado aí por vocês terem nos ouvido, né? Oremos. Senhor Deus de poder e Deus de glória, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e eu quero apresentar diante de Ti cada vida, quero apresentar diante de Ti a vida do David, Senhor, ali de Pernambuco, quero pedir que as Tuas mãos estejam sobre ele, ó Pai, que o Senhor possa livrá-lo, Senhor, e guardá-lo de todo o mal, Senhor, dando saúde e dando vida para ele, ó Deus. Eu quero orar por cada família, eu quero orar por cada um dos irmãos, eu quero orar pela nossa comunidade em Calmon-Viana, e quero orar por todos os meus irmãos, ó Deus, de Calmon-Viana, e por toda a igreja, Senhor, de Poá, do Alto Tietê e no Brasil. Quero pedir que as Tuas mãos estejam sobre o nosso país, que as Tuas mãos estejam sobre esta nação. Eu quero orar, Deus, também pelos os nossos profissionais de saúde, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que não são os nossos irmãos em Cristo, mas estão na linha de frente. Quero pedir que o Senhor guarde cada um, quero pedir que o Senhor guarde a Miriam, que o Senhor guarde o Mário, que o Senhor guarde os demais irmãos, Senhor, que estão na frente, Deus, na linha de frente deste trabalho, deste projeto, enfrentando essa pandemia. Quero pedir que o Senhor guarde cada lar, que o Senhor guarde cada família, e que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a ser pessoas melhores para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para a nossa igreja e para Ti, ó Deus. É que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tá bom?